Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Aleluia! O verso 13, Colossenses capítulo 1, o verso 13. Vamos ler o verso a partir do verso 9. O verso 9. Colossenses capítulo 1. O verso 9 diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez capaz, idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O verso 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Pai, que a sua palavra, Pai, ela encontre, Senhor, os nossos corações sedentos, Pai, pela tua vontade e pela tua palavra, Pai. Sê conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, se nós estamos andando sem direção, ou se nós estamos andando sem saber aquilo que Deus tem para nós, alguma coisa está de errado. A nossa vida toda, ela tem um propósito, ela tem um sentido, a gente sabe para onde nós estamos indo, a vida faz todo sentido. Quando nós entendemos que podemos passar por sofrimentos, por decepções, mas nunca desanimados. O desânimo não pode ser real. Nós podemos ficar chateados, podemos ter situações difíceis na vida, situações que a gente não consegue resolver, ou desespero, bater, o que eu vou fazer, qual é a resposta. Mas só que nós temos uma esperança. É isso que Paulo está falando aqui. Por esta razão, o verso 9. Desde o dia que nós ouvimos sobre a sua fé, sobre a sua salvação, sobre a sua conversão, ele fala assim, não cessamos de orar por vocês. E ele fala assim, todo dia Paulo fala assim, eu estou pedindo para que vocês para que transbordei de pleno conhecimento da vontade de Deus. A nossa oração, o nosso ensino, tudo que nós falamos ou vivemos ou queremos viver, é justamente para que a gente possa conhecer o que Deus tem para nós. Por que a gente precisa? Não precisamos de mais nada, a não ser conhecer a vontade de Deus, que é tudo. Que é tudo. Nós não misturamos vontade nossa, ou vontade secular, ou vontade alheia, com a vontade de Deus. Não, para nós a vontade de Deus é a única, plena, é o que nós precisamos. Então ele fala, olha, eu não cesso de orar, para que transbordei do pleno conhecimento da vontade dEle. E não só ter o conhecimento da vontade dEle, mas ter sabedoria para viver a vontade dEle. Porque você pode conhecer a vontade de Deus, mas não ter sabedoria para aplicar essa vontade de Deus. Eu sei que Deus tem para a minha vida, mas não temos sabedoria para lidar com as coisas do dia a dia. A sabedoria e esse entendimento espiritual. Aí o verso 10 fala, a fim da gente viver de modo digno do Senhor. Esse viver aqui é o nosso dia a dia. A fim de que você possa viver o seu dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dívida sem dívida, saúde ou sem saúde, menino no hospital, menino brincando, é o dia a dia, a fim de viver de modo digno, porque você pode conhecer a vontade de Deus dentro da igreja. Nossa, Deus falou comigo essa noite, nossa, que maravilha, mas não viver de forma digna. Saber quais são os objetivos que Deus para a sua vida, saber que você tem um chamado, mas não viver de forma digna. Eu sei que Deus tem para a minha vida, mas eu posso não viver de forma digna.
Eu sei o que Deus tem para a minha vida. E eu vivo de forma digna. É isso que Paulo está falando. Sendo fortalecido, verso 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo não a nossa força, mas segundo a força da sua glória. Eita, queridos. E toda perseverança e toda longanimidade, meu irmão, fique tranquilo. Seja longânime, fique tranquilo. Então, é viver de forma digna, sendo fortalecido com a glória dele, sendo perseverante nas tribulações, nos problemas, na adversidade, sendo longânimo com as situações e principalmente com alegria. Eu posso estar triste, mas eu não sou triste. Eu posso estar triste, mas eu tenho alegria. É diferente. Dando sempre graça, verso 12, dando sempre graça ao Pai, porque Ele nos fez idôneo. A palavra idôneo aqui significa capaz. O Senhor te fez capaz para receber o que Ele tem para nós. Porque às vezes nós somos vítimas, né? Não, Deus está muito ocupado para mim. Não, mas Deus não está me ouvindo, não. Oh, quem sou eu para receber a bênção de Deus? É, querido, mas é você mesmo. Deus, Ele quer você, Ele não quer mais ninguém, Ele quer só você, sabia? O Senhor nos fez idôneo, o Senhor nos fez capaz de receber o que Ele tem para nós. Olha, por que Paulo está falando isso? Aí o verso 13 é o tema mesmo, o verso 13 é onde eu quero me ater com os irmãos, o verso 13. Por que Paulo fala isso? Ele nos libertou. Por que Paulo está falando isso? Entendendo o contexto aqui, para que possamos trazer. Paulo, ele escreve essa... Interessante que você está lendo essa carta. Obviamente nós sabemos que é a vontade de Deus escrever essa carta, porque a Bíblia é a vontade de Deus. Deus inspirou os homens para escrever. As situações, o dia a dia que os homens passaram, quando escreveram inspirados. Teopneustos, eles foram inspirados por Deus para escrever situações corriqueira, situações do dia a dia, que viraram doutrina e está até hoje. Deus fala, eu velo para cumprir a minha palavra. Então a Bíblia, elas são histórias de pessoas, de homens de Deus, que viveram realidades e que se tornaram doutrinas, porque Deus quis. Muitas das coisas foram escritas, mas só ficaram essas, porque é isso que Deus tem para nós hoje. Então a Bíblia é o nosso guia. Você não vai conhecer a vontade de Deus em nenhum outro lugar, a não ser na Bíblia. Jeremias 1,12, eu velo para cumprir a minha palavra. E esta é a palavra dele. Teopneustos, ele inspirou. E você acha que Paulo estava escrevendo isso numa rede? Paulo estava escrevendo isso numa casa, numa mansão, 3 carros na garagem, ar-condicionado. Você acha? Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Qual foi o crime de Paulo? Falar a verdade. Falar a verdade para uma sociedade que não quer ouvir a verdade. Quer viver a mentira pregando que é a verdade. Os filósofos sofistas. Eu vou pregar aquilo que é bom para mim. Eu vou adaptar as situações favoráveis aos meus desejos. Aquilo que é bom para mim, é isso que eu vou pregar para o outro. E se alguém discordar de mim, você vai estar em perigo. As pessoas que não queriam ouvir a verdade. Paulo foi preso porque falou a verdade. Paulo foi preso porque pregou Jesus. Por que hoje muitas pessoas não querem falar de Jesus? Com medo de serem presos. Com medo de serem chacota, com medo de serem envergonhados no trabalho, na escola, na faculdade. Eu não vou nem andar com crucifixo, porque eu não posso falar que eu sou cristão. Eu posso ser expulso da faculdade, eu posso ser expulso da escola, eu posso não ter muitos amigos, mas o que importa para mim é que Jesus me ama. É só o que importa para mim. Você entende isso, querido? Paulo estava preso porque ele falou a verdade. Paulo estava em algemas quando ele escreveu isso. Uau!
Você vai lendo aqui, você fala assim, ora por essa razão, e ele fala longamente, Paulo fala assim, com alegria, eu oro, como eu estou feliz com vocês, nó que benção, mas não sabemos a situação da qual ele escreveu. Ele estava preso, talvez com um cheiro de mofo, talvez com fome, com a barriga roncando, estou com fome, não como nada, mas está com alegria, está com alegria. Paulo fica sabendo na cadeia, na prisão, sem crime nenhum, que os colossenses receberam a palavra. Por isso no verso 9 ele fala, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos sobre vocês, não cessamos de orar. Então nasce uma igreja em Colossos, mas essa igreja ela passa por algumas situações. Alguns irmãos estavam desistindo, porque os irmãos que aceitaram a Jesus, ouviram a palavra de Deus, estavam sendo sufocados com ensinamentos que não eram bíblicos, e eles estavam na dúvida. Muitas vezes nós queremos desistir do evangelho, porque estamos ouvindo outros evangelhos, aí entramos em parafuso. Peraí, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, qual é a verdade? A palavra é a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que estava acontecendo? Filosofias de todo tipo misturavam-se nessa região, e não faltavam charlatões religiosos, pedindo oportunidade nos púlpitos para pregar os seus próprios conceitos disfarçados de bíblicos, pregando um evangelho que nós não conhecemos, pregando um evangelho que não é bíblico, um evangelho misturado, um evangelho adaptado aos meus conceitos. Isso estava entrando na igreja. Algumas doutrinas novas estavam sendo ensinadas nos púlpitos das igrejas de Colossos e se infiltrando na igreja, causando transtornos. Então veio o desânimo. A heresia que ameaçava a paz da igreja de Colossos era uma combinação de filosofias com legalismo. É o evangelho que tudo pode. É o evangelho que está liberado tudo. Você pode fazer tudo, meu irmão. Você pode pecar, porque o pecado já não existe. Você pode ter uma vida dupla, porque o importante é ser feliz. Você é feliz? Então vai, meu irmão. Ninguém pode te constranger, não. Você tem que fazer o que você gosta. Porque nós não podemos reprimir ninguém, não. Não podemos, não. Não podemos dizer não para os nossos filhos. Não pode não, porque você não pode reprimir. Você tem que deixar esses meninos escolher o que eles querem ser. Você quer ser menina? Então pode. Você quer ser menino? Então pode. Não reprime não, pode não. Nós queremos viver um evangelho fácil. Um evangelho de que você não pode me acusar, você não pode botar na parede, não. Isso estava entrando na igreja de Colossos, mas graças a Deus que isso não acontece no Brasil, né, gente? Não, que isso. A eleição está aí, meu irmão. E aí, que hora você vai escolher? Legalismo? Queridos, isso nunca mudou. Isso sempre aconteceu. Nós temos que ser o povo de Bereia. Nós temos que ser os bereanos. Os bereanos eram um povo que tudo que falava, peraí, não é bem assim não, deixa eu ver se é verdade isso mesmo, deixa eu ver. Isaías falou, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não podemos aceitar tudo que falam não, gente. Porque nós podemos estar aceitando um legalismo dentro das igrejas. Evangelho fácil, evangelho de fast food. Como assim? Eu quero falar sobre alegria. Aí você vai no YouTube, pregação sobre alegria. Aí tem um monte de pastor lá. Que pastor é esse? Você conhece? De que partido ele é? Ele é crente mesmo? Ele tem vida com o Senhor? Não sei. Está pregando, e nós acreditamos, ainda compartilhamos no YouTube, compartilhamos ainda nossos grupos. Queridos, nós temos que tomar cuidado.
O meu trabalho aqui como pastor de Lagoinha Floramar, é alertar as ovelhas contra os lobos. Tem muito lobo aí fora. Isso estava entrando na igreja. O legalismo. Elementos de uma crença que o estudioso da Bíblia passou a chamar de gnosticismo. Crentes gnósticos, igrejas gnósticas. Nós temos muitos pastores gnósticos. Gnosticismo entrando nas igrejas. O que é o gnosticismo? É a combinação mística, é a combinação de misticismo com especulação filosófica. O que é o gnosticismo? É uma religião. Gnosticismo é um grupo. Gnosticismo é uma forma de pensar. O seu pensamento pode ser gnóstico. Gnosticismo significa combinação de misticismo com especulação filosófica. Eu acho que é assim. Não, mas eu acho que encaixa mais pensar assim. Assim é melhor pensar. O que é o misticismo? Misticismo é uma adaptação humana de entender a Deus e a religião. Sabe o que é misticismo? É você interpretar as palavras do Senhor da forma pessoal. Eu acho que é assim. Sabe o que é misticismo? É você orar num copo d'água e pedir para alguém beber. Porque alguém bebendo uma água orada, então quer dizer então que o poder está na água, não está no nome de Jesus, não. É assim que funciona? Isso é misticismo. Nós vamos vender vassoura santa aqui, vassoura ungida. Aí você vai na sua casa, você vai varrer a sua casa, e essa vassoura vai espantando toda a maldição da sua casa. Tá, então o poder está na vassoura e não no nome de Jesus. Isso é misticismo. Estamos colocando valores em coisas. Eu entendo que dessa forma é melhor. Tem irmãos que não pode batizar num tanque normal. Aqui embaixo tem um tanque batismal. Aqui embaixo tem um tanque batismal. O irmão não pode ser batizado aqui, porque se tiver 2, 3 irmãos, o primeiro irmão que batizar aqui, ele vai deixar o pecado na água. Aí o próximo que batizar vai pegar o pecado do irmão. Então tem que batizar no rio, porque a água leva. Então o perdão dos pecados está na água e não no sangue do Cordeiro. Isso é misticismo, querido. Ele está entrando na igreja. Não, eu não posso. Tantas coisas nós podemos falar. Nós estamos adaptando alguns conceitos bíblicos de entendimento humano. É mais fácil eu pensar que existe um princípio que fala que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados por aquilo que eu cobiço. Eu já cobiço o pecado. Então eu vou achar alguns versículos bíblicos que me defendem. Olha, eu sou professor de seminário desde 2013. E na sala de aula, as coisas que eu mais ouvia era aquela pergunta clássica, aquela que todo mundo faz. Jesus bebia vinho, eu posso beber vinho? Eu posso beber vinho, não tem problema não. Jesus bebia vinho. Só um golinho não mata ninguém, não. Aí quais são os versículos bíblicos? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Na sala de aula eu falo assim, eu não vou discutir. Eu não vou falar sobre cultura da época, por que bebiam vinho, de forma cultural, a forma da fermentação. Não vou falar que não vai adiantar, porque nós vamos achar versículos para defender a minha tese. Isso é misticismo. Nós estamos adaptando um conceito humano para refutar aquilo que eu cobiço, aquilo que eu quero. A minha resposta sempre foi a mesma. Eu não vou discutir com vocês, alunos. Eu não vou provar que A mais B. Não vou falar. A pergunta, eu vou te responder, fazer uma outra pergunta. Para que você quer beber? Só me responde isso. Para quê? Para que você bebe vinho?
Qual é a razão disso? Porque é bíblico? Tá, mas por quê? A Bíblia também fala para você amarrar uma corda no pescoço e lançar no mar. Por que você não faz isso também? Por que você quer beber o vinho? Por quê? Não, porque eu fico alegrinho. É só para esquecer os problemas. É muito problema, aí a gente quer esquecer. Então você está tirando a função do Espírito Santo, querido. Porque é o Espírito Santo que tem essa função, querido, de nos fazer alegres. Se eu estou confiando na bebida, se eu estou confiando na droga, se eu estou confiando em subterfúgios, eu estou tirando a função do Espírito Santo, aí eu entro em condenação, eu estou errado, e aí eu estou fazendo misticismo religioso, eu estou sendo gnóstico, eu estou trazendo conceitos místicos para uma interpretação real da Bíblia. Nós não temos que interpretar a Bíblia por nossas experiências. Olha, eu tive um sonho, e esse sonho me revelou que eu tenho que andar descalço eu tenho que ir daqui até Brasília andando descalço, porque Deus vai me ouvir. Meu irmão, isso é misticismo. Que interpretação é essa, meu irmão? Não porque eu tive um sonho e Deus mandou eu entregar a minha empresa. Amém, meu irmão, amém, glória a Deus por isso. Mas qual é a razão de tudo isso? Qualquer pensamento ou qualquer ideologia que entra na igreja, ela tem que ter texto e tem que ter contexto. Porque Deus vela para cumprir os seus sonhos. Não é isso? Deus vela para cumprir a sua palavra. Jesus falou, mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que não seja esse, seja maldito. Aquele que acrescentar ou tirar qualquer tipo da palavra, seja anátema, seja maldito. Estamos permitindo que o gnosticismo entre. Queremos entender as coisas de Deus baseado em nossa capacidade intelectual, trazendo para a igreja um sincretismo religioso. Achamos que estamos pregando o evangelho, achamos que estamos ensinando as doutrinas de Deus, mas na verdade nós podemos estar fazendo um sincretismo religioso. O que é um sincretismo? Significa interpretar os conceitos de Deus baseado em nossas crenças. Interpretar os conceitos de Deus baseado em nossas experiências. Você pode ter certeza que eu nunca vou levar vocês para o monte. Vamos para o monte porque lá Deus fala. Ô queridão, só no monte que Deus fala? No seu quarto não? Aqui na igreja não? Eu não sou contra ir para o monte não. Você pode ir para o monte? Pode, queridão. Vai para o monte lá, rebenta lá, meu irmão. Mas não quer dizer que é só no monte que Deus vai falar. Você entendeu, querido? Talvez no monte é bom porque lá é escuro, né? Você não conhece muita gente, então você pode profetizar, rodopiar, não tem problema, ninguém te conhece. Talvez no monte é bom porque lá é um lugar calmo, silêncio, tudo isso é muito bom, pode ir, não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que lá nós vamos fazer da nossa crença. É só lá que Deus fala. Não, querido. Porque eu fui criado numa igreja que Deus só falava no monte. O Espírito Santo não está nas coisas. O Espírito Santo não está nos lugares. O Espírito Santo está dentro de você. E aonde você vai, o Espírito Santo está. Eu não vou lá para ouvir. Eu posso ir lá para conversar com eles, entendeu? Eu não, porque a gente pode estar fazendo um secret, a gente pode estar sendo um gnóstico e não um cristão. O cristão é puro. Nós cantamos aqui por toda a minha vida. Senhor, te louvo. O evangelho é simples, é a letra dessa música, não tem muita coisa não, querido. É só isso. Vamos viver o evangelho simples. Olha, querido, não tem. Interpretar os conceitos de Deus baseado em nossas experiências. É dizer que você entende do seu jeito, da sua forma. Existe uma verdade. E essa verdade está em Jesus. O que Ele fez, o que Ele falou,
é a mais pura verdade. Qualquer coisa que possa vir fora desse conceito, desse contexto, a gente pode estar entrando num sincretismo religioso. A gente pode estar sendo gnóstico. Estes pensamentos estavam invadindo a igreja. Paulo precisava intervir urgentemente para não espalhar essa filosofia e tornar isso uma religião. Tanto que, se você conversar com alguns filósofos, eles vão dizer: eu sou filósofo gnóstico. E o gnosticismo tem muito mais coisa mais profunda dentro disso. Tem uns conceitos muito mais abrangentes. A nossa sociedade está levando suas crenças a um alto nível de satisfação pessoal. E dizendo que Deus está de acordo com isso. O importante é ser feliz. Nós não podemos bater de frente. Nós temos que pregar o evangelho, satisfazer a nossa alma. Nós temos que pregar o evangelho meio lúdico, né? Para você poder gostar, entendeu? Porque se você não gostar, eu vou perder você como cliente. Estamos trazendo coach para as pregações. Nós temos que falar para a sua alma. Nós temos que falar assim: olha, você pode tudo. Olha, Deus te aceita do jeito que você é. Não tem problema não. Pode continuar aquela música devassa. Não tem problema não, querido. Pode fazer tudo isso. Não pode, querido. Você está errado, meu irmão. Não é isso que Jesus estava ensinando. O Senhor nos chamou para a santidade, para sermos diferentes. Por que que existe tanta depressão hoje? Por que que estamos lotando clínicas de psicologia? Por quê? Porque estamos pregando o evangelho liberal. Pode tudo. Pode não, querido. Não pode tudo não. Está errado. Nós não estamos querendo pregar para a sua alma. Nós não queremos encher a sua alma de emoção. Nós queremos encher o seu espírito com a verdade. Porque existe uma luta entre alma e espírito. Então nós não podemos alimentar a sua alma. Temos que alimentar o teu espírito. Você tem 2 cachorros, pitbull. Você pega um cachorro, tranca ele num quarto escuro, não dá comida, não dá água. De meia hora você abre a porta e fala: seu cachorro burro, seu cachorro feioso. E o outro cachorro você dá carinho, você dá amor, você dá água, você dá ração. Você chama de tchutchuquinho. Meu cachorrinho tchutchuquinho. Beija até na boca dele. Dorme até com você. Aí depois de uns 2 meses, você põe os 2 para brigar. Vem cá, briga aí. Quem você acha que vai ganhar? O deprimido? O que não se alimentou? O que foi trancado no quarto? O que você falou que você não vale nada, que você não presta? Quem você acha que vai ganhar? O que tem mais força. Quem tem mais força? Aquele que foi alimentado. Aquele que tem autoconfiança. Uau, eu sou amado, tenho autoconfiança. O pitbull que se alimentou, que foi amado, vai ganhar sem sombra de dúvida. Assim é a sua alma e o seu espírito. Quem você está trancando no quarto e falando que não presta? Alimenta o teu espírito e cuida da tua alma. Queridos, ele estava acontecendo com a igreja. Por que nós não pregamos isso? Você sabia que estava acontecendo isso na igreja de Colossos? Talvez ninguém está explicando isso. Isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Estava entrando o gnosticismo. Estava ensinando para a igreja que você pode tudo. Não tem problema você pecar não, meu irmão. Festa de aniversário com música mundana não tem problema não. O importante é ser feliz. O que os falsos religiosos estavam fazendo na igreja de Colossos era dizer que o homem ele é pecador mesmo e não tem jeito. Deus nos aceita do jeito que você é. Não tem como sair do pecado. Então o gnosticismo ele acaba sendo um pouco mais profundo. Eles vão dizer que tudo é normal. Você pode continuar no pecado, porque é impossível o homem se libertar do pecado. Quem já ouviu aquela frase assim?
Eu não doados. Jesus foi para aquela cruz para dizer assim: olha, vai e não peques mais. Você pode ter uma vida santa, você pode ter uma vida diferente dos demais, você pode ter uma vida totalmente liberta de tudo que te aprisiona. Jesus foi para a cruz fazer o quê? Para morrer? Para quê? Para que ele foi para a cruz? Se nós não estamos vivendo o que ele trouxe para nós. É isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Segundo o comentário teológico, ele fala que é evidente que os ensinamentos não passavam de filosofias humanas, com base em tradições, não na verdade bibliocêntrica. Desenvolveram a partir das seguintes perguntas filosóficas: por que o mal existe no mundo se a criação e a obra de Deus é santa? Esses pensamentos estavam lá na igreja de Colossos. Se Deus é santo, por que tem maldade na terra? Se Jesus veio morrer para a humanidade, por que ainda tem um pecado? Porque o homem decidiu não ter Jesus. Um dia eu fui confrontado com meu ex-chefe. Eu ia ser promovido. Ele falou: Rodrigo, para ser promovido você tem que ter nível superior. Eu falei: pois não, está aqui meu diploma. Ele falou: não, para a gente não serve. Eu falei: tudo bem, mas por que não serve? É porque você é formado em teologia. Eu falei: sim, sou formado em teologia. Ele: não, teologia não é nada, não. Eu falei: uau. Eu falei assim: o senhor Reuter, se todo mundo fosse formado em teologia, o mundo não seria tão mal como é hoje. O mundo seria diferente. Se todo mundo fosse formado em teologia, o marido não ficava traindo suas mulheres para cima e para baixo. Ele traía a mulher dele. Aí: não, beleza então. Falei: muito obrigado, Deus abençoe. Aí só de raiva eu fui lá e fiz 2 pós-graduação. Rodrigo, agora você pode. Agora não quero mais não. Agora eu que não quero. Queridos, nós estamos vivendo que tipo de evangelho? Olha, se Deus, por que existe maldade no mundo se Deus é bom? Essa é a pergunta. Então nós não podemos nos livrar do mal. Então o pensamento gnóstico é esse: olha, é impossível um Deus ter vindo habitar num corpo humano. Eles não entendiam. Jesus jamais é Deus. Jesus era um homem que ensinou, mas ele não é Deus. Então, se Jesus não é Deus, obviamente então o pecado não foi perdoado, obviamente ele também não foi ressuscitado. Essa era a briga teológica entre eles na época. Não, querido, Jesus é Deus. O pensamento dele é assim: nós somos pecadores porque Deus quis assim. É vontade de Deus que eu seja pecador, porque na verdade nada é pecado. Você pode fazer tudo, nada é pecado. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, ele está querendo restaurar a humanidade para viver a vontade de Deus. Ao escrever essa carta, Paulo é categórico, querido, afirmar que o maior problema do ser humano é o pecado. Se o mundo é mau, é por causa do pecado. E nós não podemos aceitar o pecado. Problema que não pode ser resolvido por nenhum filósofo ou por nenhum líder religioso. Os pecadores precisam de Jesus. Só isso que nós precisamos, mais nada, querido. Não precisa pagar, não precisa varrer a casa com vassoura santa, não precisa beber água santa, orada por um homem de Deus. Não precisa, querido. Você só precisa de Jesus. Só isso você precisa. Entregar a sua vida completamente a Ele, viver a vontade dEle. O ser humano não tem poder para trazer perdão para si mesmo, somente Deus. E Ele fez isso enviando Jesus. Jesus teve que morrer como homem, para poder perdoar os nossos pecados, os pecados de homem. Ele morreu como homem, mas Ele ressuscitou porque Deus não pode morrer.
Deus não foi pego de surpresa quando Jesus morreu. Deus estava aguardando o terceiro dia para ele ressurgir. Queridos, nós estamos misturando tantas coisas no Evangelho. E sendo que o Evangelho é tão simples, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Segundo uma judia, Corrie ten Boom, ela fala: se você olhar para o mundo, vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. Por que nós não estamos descansando? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Estamos olhando para o mundo, olhando para nós mesmos. Não, olhe para Jesus. Somente Ele. Colossenses capítulo 1, olha o verso 13. Por que Paulo, aquilo que eu quero ficar parado aqui, por que Paulo escreveu isso? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que Paulo fala isso? Qual era o contexto ali que Paulo está falando isso? Esses pensamentos filosóficos estavam entrando na igreja e dizendo que os falsos mestres gnósticos acreditavam que uma organização de espíritos perversos controlava o mundo. Uma vez que isso era verdade para eles, o homem não consegue se libertar do pecado. Mas como não liberta do pecado? Não, porque existem espíritos que aprisionam esses homens e ficam presos, e não existe nada que liberte isso. Esses eram os pensamentos. Porque o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Esses pensamentos são pensamentos gnósticos, de estar entrando e invadindo a igreja. Então Jesus não tem o poder de perdoar pecado. Por quê? Porque Ele é um homem. E eles defendiam que a matéria, o corpo é mau. Jesus não pode ser filho de Deus, jamais. E estavam se pregando isso nos púlpitos das igrejas. Então esses espíritos aprisionam os homens. Você não consegue. Por que você não consegue se libertar do pecado? Não é assim? Não, amor, olha, nunca mais a gente vai ter relação sexual. Tá bom, amor, tá bom, amor, tá bom, tá bom. Passa 3 dias, tá de novo. Olha, eu nunca mais eu vou fumar esse cigarro. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Passa uma semana, tá fumando de novo. Ah, eu não consigo não. Eu não consigo não. Esses eram os pensamentos. Nós não conseguimos livrar do pecado. Porque o que Jesus fez não foi suficiente. Entendeu isso aqui, querido? Por isso que Paulo fala, Ele nos libertou do império das trevas. Paulo estava respondendo a eles. Paulo estava batendo de frente com essa filosofia. De que o pecado jamais... Por isso que você tem a vida como está. Como eu não tenho como livrar do pecado mesmo, então é assim, filho. Eu não sou santo. Santo foi só Jesus. Não tem como me livrar do pecado, não, hein? Pois é. O termo, Ele nos libertou, significa livrou do perigo. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo pelo pecado por conta própria. Mas Jesus era capaz de nos libertar, e foi isso que Ele fez. O livramento envolve algo muito mais. Ele fala, fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Isso era uma resposta para eles. Ele falava que o pensamento gnóstico ensinava nas igrejas que não tem como você se livrar do pecado, você é um pecador. Ah, eu sou um pecador. Oh Deus, eu sou um pecador, Deus, eu não consigo me livrar desse pecado. Pois é, pensamento gnóstico. Aí Paulo responde, Ele nos libertou deste império. Porque se existe um império que fica controlando o seu pecado, no qual você não consegue se libertar, Paulo responde, olha, Ele nos libertou do império das trevas. Dizendo que, olha... Esse império na qual vocês creem, que não tem como o homem se livrar do pecado, Ele nos libertou. Jesus nos libertou deste império.
Então você sai desse império, você não está mais nesse pecado. Isso quer dizer que os seus pecados foram perdoados. Então vai e não peques mais, você está livre disso. Ele nos libertou, livrou você do perigo, livramento, saiu para fora, expulso. Olha, e não ficou só nisso, ele te libertou, aí ele continua no verso 13, e nos libertou do império das trevas. Esse pecado não tem mais poder sobre nós. Entendeu isso aqui, querido? Aí eu não consigo me livrar desse pecado, então olhe para Jesus. Aí eu não consigo largar o pecado, então se converte. Aí eu não consigo largar o vício, então entrega a sua vida para Jesus, porque Ele nos libertou. Não tem desculpa. Porque se eu continuar pensando, mas eu não consigo. Ok. Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Deus não tenta ninguém. Ele nos libertou desse pecado. E não acabou por aí não. Ele fala, nos libertou do império das trevas e nos transportou. Outra coisa. Primeiro foi libertar você do império das trevas. E segundo foi transportar você deste lugar. Queridos, a palavra transportar aqui está escrito no português. Para você transportar, significa levar alguma coisa para algum lugar. Levar uma coisa de um lugar para outro lugar. Isso é transporte, ok? Mas nessa época, a palavra transportar no grego, na época, significava único e exclusivamente era retirar um povo, retirar uma nação de um país e transportar para outro país. A palavra transportar, na época, significava tirar a população toda de uma cultura e colocar em outra cultura. Isso é o transporte da época, ok? Porque se você fala transportar, você vai entender que é pegar você. Não, não é você. É retirar uma população de uma cultura e transportar para um outro país, uma outra cultura. Transportar significa o Senhor nos tirou dessa cultura mundana e nos transportou para um outro lugar com uma outra cultura. Então, não tem como você falar que você é um cristão e continua na mesma cultura. Não adianta você falar que você é um crente, mas ainda continua no pecado de uma cultura. Mas eu nasci aqui. Pau que nasce torto nunca se endireita. Não é assim? Pau que nasce torto nunca se endireita. Muda qualquer coisa. Queridos, essa ideia de que eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, Gabriela, não é assim? Isso é uma cultura. Se você me conhecesse antes, você ia ver que eu me tornei um cristão. Talvez o meu jeito não agrade você ainda, mas eu ainda estou em transformação, como todos nós. Te libertou do império das trevas, das forças que prendem você no pecado, te libertou e te transportou, tirou você dessa cultura de pecado e colocou você em outro lugar que não tem pecado. Então não tem desculpa para nós. Vocês estão aqui, igreja? Mas é porque a carne é fraca. É, mas o Espírito é forte. Você quer ficar em qual lado? Da carne fraca ou do Espírito é forte? Nosso Espírito nos vivifica. Querido, Ele nos libertou desse pecado. E tirou você dessa cultura. E acabou por aí, querido? Não. Olha o verso 14. Na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Presta atenção nisso aqui, querido. A resposta às doutrinas da época, uma resposta para nós nos dias de hoje,
O Senhor nos liberta do pecado. Se você está no pecado, então porque você ainda não foi liberto. Vocês estão aqui, igreja? E transportou você de uma cultura para outra cultura. Você não é mais a mesma cultura, você não é mais a mesma pessoa, mesmo vivendo nesse mundo, entendeu? Ainda Ele o quê? E ainda Ele nos redimiu, na qual nós temos a redenção. Queridos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não deixa nada pela metade. Sempre que eu estou falando para alguém, a minha filha até me conhece, aí alguém fala assim, não, Rodrigo, pode me deixar na esquina aqui, eu é? Deixa você, eu vou te dar a carona, eu vou te deixar na esquina, a obra não é completa, tem que ser na porta da sua casa, e se sua casa for grande, pode abrir o controle, ainda vou entrar com o carro lá na porta da sua casa, a obra tem que ser completa, não faça nada pela metade, Deus não fez nada pela metade, Ele não libertou você, deixou solto, não. Olha, você está vindo do pecado, pronto, não. Ele não libertou você e deixou você solto, Ele transportou você de uma cultura para outra. Tudo bem até aqui, gente? Só isso acabou? Não, Ele ainda nos deu a redenção. O que é redenção? Exemplo. Redenção é isso aqui, ó. Você nasceu em pecado, ok? Porque Adão pecou. Tudo bem aqui? Você vivia pecando. Com 5 anos de idade você pecou. Mas criança é inocente. Você não. Você não. Você pecou com 5 anos. Você pecou com 10 anos. O que aconteceu? Ledson pecou com 10 anos de idade. Mentiu para a mãe dele. Com 11 anos, Ledson roubou a borracha do Pedrinho da escola. Ledson furou o pneu do vizinho, que é atleticano. Ó, já tem crente aí. A Sarinha virou o olho agora. Com 15 anos ele, entendeu? Todos os seus pecados foram escritos. Então existe uma cédula contra você. Você está sendo condenado por isso e por isso. Isso aqui é a sua condenação, ok? O que o diabo fazia? Ele pegava essa cédula, ó Deus, aqui ó, o Let's aqui, ó Deus, ó, não, o Let's aqui, ó. Aí o Let's se converte. Aí o que o diabo faz? Aqui Deus, ó. Lembra, Let's? Lembra? Aí o diabo fica lá no Let's. Let's, eu lembro que você tinha 10 anos, Let's, tinha 10 anos. O Let's nem lembra mais desse pecado. Mas qual é a função do diabo? Ficar te lembrando. Lembra quando você tinha 10 anos? Lembra que você queimou a camisa do atleticano? Lembra? O diabo fica te acusando, você fica triste, amargurado. Oh Deus, oh Deus. Mas você aceitou Jesus. Aí Ele te liberta desses pecados. Você não peca mais porque você foi liberto. Ele transporta você de uma cultura de pecado e leva você para outro reino. E não acabou não. Redenção significa a cédula que era contra você. Jesus falou, está pago. Pode riscar tudo aí, ó, está pago. O sangue de Jesus veio sobre essa cédula e isso aqui foi perdoado. Está pago. Está pago a cédula que condenava você. Está pago. Está pago. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O diabo, quando olha para essa cédula, ele fala, pagou, está pago. Mas o diabo ainda pode pegar essa cédula e te lembrar ainda. Mesmo sendo crente, o diabo ainda pode te lembrar. Por isso que o texto não acaba. O que Jesus faz é completo. Ele te perdoa, Ele te liberta do pecado, te transporta dessa cultura. Redenção, está pago. Mas o texto continua no verso 14, na qual temos a redenção. O que é redenção? Está pago. Pago.
e remissão dos pecados. Sabe o que é redimir? Sabe o que é remissão? Remissão significa Deus cancela toda essa cédula que é contra você. Não existe mais nenhuma acusação contra você. Acabou! Acabou, igreja, acabou! É isso que o Jesus fez por nós. Foi isso que Ele fez. Ele nos liberta. Ele nos transporta dessa cultura. Por isso que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Ele tem a redenção. Ele pega a cena e fala, está pago. Mas para que o inimigo não possa ainda pegar a cédula paga, Ele fez a remissão, Ele rasgou, não existe nenhuma condenação contra você. O diabo não pode usar nada contra você. É o que o texto está dizendo, é o que Paulo está dizendo. Agora, querido, a sua ficha está limpa, não tem mais nenhuma condenação contra você. Então, a partir de hoje, você não tem mais nenhum pecado. E Jesus falava o tempo todo, agora vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque se hoje você pecar, você vai estar trazendo uma nova cédula para você. Se você pecar hoje, você não está isento de pecar, querido. Ele perdoou os seus pecados, mas você pode pecar. Tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito. Deus deixa nada pela metade. Te libertou, te transportou, redenção e remissão, ok? Mas se eu pecar, pode nascer uma nova cédula. Mas a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso advogado e Ele intercede por você. Mesmo se você pecar, ainda assim você ainda tem um advogado. Então, querido, que conversa é essa de gnosticismo? Que conversa, querido, Jesus fez tudo para nós. Nós podemos viver uma vida não digna, o que o texto fala, porque se nós não quisermos. Porque se você quer Jesus, está tudo pago, está tudo completo. Vamos deixar de ser místico, crente místicos. Você pode ficar de pé no seu lugar, queridos. Mesmo se você pecar, você ainda tem um advogado, que Ele intercede por você. Queridos, decida hoje o que você quer. O que você quer, queridos? Salmo 40. Abra sua Bíblia em Salmo 40. O que você quer, querido? Salmo 40. O Salmo 40. O verso 2 fala assim, o 2 fala assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Você pode sair daquela porta hoje, fingir que nada aconteceu. Você pode sair por aquela porta e você pode falar assim: não foi comigo essa mensagem. Você pode sair daqui e continuar do mesmo jeito que você está. Ou você pode sair daqui com entendimento que não existe mais nenhuma condenação para você. Então você pode viver uma vida digna. Você pode viver uma vida digna do que o Senhor tem para você. O meu povo está perecendo porque falta o conhecimento. Às vezes nós estamos vivendo uma vida ruim, uma vida mirrada, porque nós não sabemos o que Deus tem para nós. Mas hoje você ouviu. O que você vai fazer com essa responsabilidade agora, querido?
Viva o que Deus tem para a sua vida, querido. O que Deus tem, o que Ele quer. Você pode fechar os seus olhos? Pai, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós fomos libertos, meu Pai, desse pecado, Senhor. E que possamos, Senhor, viver uma vida digna, Pai, da qual o Senhor tem para nós. Não uma vida confusa, uma vida de acusações, uma vida de que o outro não, mas uma vida, Pai, digna, Pai, na qual o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido naquela cruz e ter trazido toda a libertação para que eu possa viver a sua bendita vontade. Aleluia. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. E mesmo eu sendo falho, mesmo sem o merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. E mesmo eu sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, e se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de
de braços. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Queridos, essa noite o Senhor falou ao seu coração. E você sabe que esta noite você precisa tomar uma decisão. Você precisa se entregar para Jesus. Viver o que Ele tem para você e não aquilo que você acha que tem que viver. É se entregar completamente, não a uma religião, mas entregar para Jesus. Você entendeu que o Senhor quer te libertar. Ele quer arrancar isso do seu coração. Ele quer arrancar isso da tua alma. Ele quer encher você dele mesmo, encher você de esperança, encher você de amor, para que a vida faça completamente sentido. Ele tem um plano para a vida e isso é o que faz a diferença. Não é a minha vida, mas é a vida dele em mim. Para que eu possa viver a vida dele, eu preciso me entregar para ele, entregar para Jesus, fazer uma oração assim como todos nós, como eu fiz. Esta noite, você precisa se entregar para Jesus. Ou um dia você fez isso, mas você se afastou, andou por outros caminhos. Mas essa noite você precisa reconciliar. Você precisa voltar para Jesus. Não voltar para uma igreja, para uma religião, mas é voltar para Jesus. E nós queremos cuidar de você. Queremos envolver você. Esta noite você quer Jesus? Você quer se entregar para Jesus? Levante sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero me entregar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Levante sua mão dizendo: eu preciso voltar. É para Jesus, é para Ele. Você quer Jesus? Levante sua mão o mais alto que você puder, dizendo: eu quero Jesus. Aleluia, queridos. Nós entendemos que nós somos do Senhor. E que o pecado não pode mais nos aprisionar. Se você está preso no pecado, porque você ainda não entregou sua vida para Jesus completamente, porque Ele nos libertou, Ele nos transportou. Nós temos a redenção, está pago, e nós temos a remissão, está cancelado. Nós somos do Senhor, igreja. Aleluia. Nós somos do Senhor, amém? Amém? Aleluia. Nós somos igreja